Olá, começa agora aqui pela TVL mais um Fala Deputado, espaço que você já conhece, onde os parlamentares têm a chance de apresentar suas ideias, seus projetos, suas iniciativas em prol da população catarinense. No programa de hoje, eu converso com a deputada Luciane Carminati, do PT, ela que é presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na Assembleia Legislativa. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Deputada, falando em comissão, a comissão que a senhora preside esse ano teve uma participação bastante efetiva em discussões bastante importantes para a população do Estado. Uma delas, que já vem de algum tempo, foi a Defensoria Pública. Nós não tínhamos esse serviço até certo tempo aqui no Estado, ele foi implantado depois de uma luta muito árdua e hoje a luta é pelo fortalecimento desse serviço, é isso mesmo? Exatamente, é importante que se diga, em primeiro lugar, o que é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública significa assistência jurídica gratuita às pessoas mais pobres, aquelas que têm uma renda de até 3 salários mínimos. Às vezes você tem uma situação, por exemplo, de negação de um medicamento para um cidadão e esse medicamento coloca em risco a vida dessa pessoa. A Defensoria Pública atua nesses casos de defender o direito individual, coletivo, enfim, quando há um direito violado, um direito negado, entra o papel do defensor público. Nós atuamos muito no sentido de fortalecer a Defensoria Pública porque entendemos que ela serve como instrumento de cidadania, de justiça social. Mas, infelizmente, quando ela foi instituída em nosso Estado, ela foi muito mais por uma luta que começou, inclusive, na UNO Chapecó, com o movimento estudantil, abraçando com um curso de Direito e, a partir daí, expandiu-se no Estado inteiro. E por uma determinação do Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos um ano de defensoria, temos ainda uma situação bastante difícil, porque são apenas 21 núcleos no Estado, então significa que alguns municípios têm, 21 municípios apenas, não consegue chegar em todas as regiões. Nós temos situações onde a defensoria se encontra a 100 quilômetros do município. Então, como que um cidadão vai buscar esse direito? Então, um problema é aumentar o número de municípios para chegar em todas as regiões, em todos os municípios. Outro problema é o número de defensores e analistas e técnicos. Nós conseguimos, neste um ano, avançar de 60 defensores inicialmente para 120, já estão sendo nomeados mais 60, portanto, até o mês que vem. Agora nós temos a luta para que tenhamos analistas e técnicos, porque enquanto o defensor está lá fazendo uma audiência no fórum, a defensoria continua funcionando. Ela tem que ter a equipe lá, a equipe de técnicos e analistas. Então, uma estrutura mínima. Uma estrutura mínima que acolhe o cidadão, que acolhe a demanda, que analisa o processo e que ajuda o defensor a encaminhar e a fazer a sua defesa. Então, a luta agora é mais analistas, mais técnicos, o fundo próprio da Defensoria Pública, porque nós tínhamos o fundo da Defensoria da Ativa, o orçamento, e nós não temos ainda o fundo próprio da Defensoria Pública, né? E nós temos outro problema também colocado, que é a ampliação para os municípios. Então, há uma luta grande a ser feita, mas eu estou muito animada que neste um ano os nossos defensores têm feito um trabalho belíssimo, inclusive evitando o processo judicial, garantindo que na mediação entre as duas partes o direito já seja garantido. E que tem reflexos no Poder Judiciário também, né? Claro, porque não ficam acumulando processos, né? Então, para que mandar processo para o Poder Judiciário, enviar, depois tem todas as audiências, há todo um trâmite que demora, né? Então, a justiça ela tem que ser eficaz, e para ela ser eficaz, ela tem que ser rápida, senão ela perde a eficácia. E eu acho que a Defensoria está cumprindo bem esse papel. Deputada, a senhora falou agora em orçamento, né? Existe uma discussão também no que diz respeito à separação de um recurso específico para uma área que precisa muito de investimentos em Santa Catarina, que é a assistência social. É isso mesmo? É isso. Então, todo ano nós fazemos lutas para garantir algumas emendas ao orçamento. Nós fazemos emendas para garantir uma construção de um edifício para o CRAS, para o CREAS, garantir mais recurso para combater a violência doméstica, enfim, para cuidar dos idosos, mas simplesmente são vetadas essas emendas ao orçamento. Então, nós começamos a olhar para o orçamento da assistência e perceber que é um orçamento insignificante do ponto de vista da demanda de atendimento. Porque a assistência social em cada município brasileiro, ela atende quem? Ela atende idosos abandonados, que não têm a condição de vida sozinho, precisam do apoio do Estado, idosos doentes, né, que falta alimentação, moradia decente.
atende crianças e adolescentes que estão na rua, ou que estão fora da escola, ou que os adolescentes que deveriam estar, inclusive, trabalhando já, né? O Jovem Aprendiz, que é um programa bom. Nós temos as mulheres que sofrem violência, nós temos as pessoas com deficiência. Este é o público da assistência social. Por outro lado, hoje os municípios só conseguem ter programas na área da assistência social com recursos próprios da Prefeitura e do governo federal, porque o orçamento de Santa Catarina é 0,4, 0,3. É uma vergonha pensar que nós não temos nem 1% do orçamento. É uma parcela muito pequena de recursos. Muito pequena de recurso e acaba não ajudando os municípios. Então, o que nós estamos propondo? Um projeto de lei de iniciativa popular, junto com as entidades, o Conselho da Assistência, o Fórum, apoio dos municípios para carimbar no orçamento 1% de toda a receita líquida do Estado tem que ir para assistência social. Se a gente conseguir colher 50 mil assinaturas, nós teremos a 4ª lei no estado de Santa Catarina de iniciativa dos catarinenses. E esse processo já começou, já foi startado? Já começou, está na rua. A gente sabe que é bastante complexo, porque são 50 mil assinaturas com título de eleitor. E normalmente o cidadão não anda com o título de eleitor na carteira. Então é um desafio muito grande, mas nós temos praticamente todos os municípios envolvidos. Eu quero dizer que é um desafio, mas a gente tem que fazer a luta, porque se nós não fizermos a luta, estaremos mendigando migalhas para assistência social. Deputada, ainda falando em orçamento, a senhora participou também das audiências públicas do orçamento regionalizado e uma coisa que ficou bastante presente, especialmente na região do meio-oeste, que é a sua região, foi a demanda por obras na área de infraestrutura. A gente tem uma série de rodovias, por exemplo, que ainda dependem de uma ligação asfáltica. É uma demanda bastante presente na região e tem algumas que são essenciais, isso mesmo. É verdade. Nós tínhamos um problema no passado que era a ligação entre municípios. Isso foi resolvido, o último acesso foi Chapecó a Paial, né, que foi concluída essa obra. Então eu diria que a ligação entre os municípios ela está resolvida de forma geral, eu diria, não 100%. O grande problema hoje é a ligação dos municípios com os distritos principais do interior e também essa recuperação das rodovias. Quando eu falo em recuperação, eu não falo em operação tapa-buraco. Eu falo em pensar a rodovia de acordo com a realidade que nós temos hoje. Porque o que acontece hoje? Hoje nós não temos mais Brasília e Fusca e Kombi andando. Hoje nós temos rodotrem, bitrem, né? São verdadeiros trens em cima das rodovias. Então, o que tem acontecido? Muitas vezes o governo termina de fazer uma recuperação e já tem que começar de novo. Então, nós precisamos ter uma recuperação que coloque uma massa asfáltica maior, que amplie alguns trechos, que trabalhe com a sinalização, com a redução de algumas curvas perigosas acentuadas para diminuir o nível de acidentes e também com recuos. É o caso da 283, né, que é mais de 150 quilômetros. Se não me falha a memória, são 200 quilômetros ligando a região de Concórdia até o extremo oeste catarinense. É uma rodovia que, na época, quando foi feita, passava carroça. Agora nós temos caminhões enormes transportando leite, aves, suínos. Nós temos ambulâncias direto levando dos municípios para os hospitais regionais e nós temos estudantes todas as noites em grande número se deslocando para as universidades, na mesma rodovia. A boa notícia é que parte desse trecho dessa rodovia já tem recurso assegurado, né? Então, nós fizemos uma luta enorme e culminou inclusive com a audiência do Orçamento Regionalizado de Chapecó. Eu recebi a notícia do deputado Mauro de Nadal, fiquei muito feliz, porque, embora não é toda a rodovia, a confirmação é de que o trecho mais perigoso de Chapecó a Águas teria um investimento de 18 milhões, né? Nós estamos um pouco apreensivos porque o nosso cálculo é que o investimento necessário é 1 milhão por quilômetro. Ora, se são 35 quilômetros, significa que não é a obra esperada, porque são 18 milhões e não 35. Mas mesmo assim, temos uma audiência já marcada nos próximos dias de uma comissão daquela região, da região de São Carlos e Águas, Chapecó,
para tratar desta obra e para a gente conhecer o projeto. Então, mudando um pouquinho de assunto, a área da educação, que é uma área que a senhora conhece bem pela sua trajetória profissional. Nós, nesse início de ano letivo, tivemos novamente problemas com reformas de escolas que não foram concluídas em tempo, algumas inclusive oferecendo riscos, né, para a permanência de alunos e professores. É uma demanda que continua sendo trabalhada bem proximamente também pela Comissão de Direitos, embora não seja a área fim, né? Sim, eu diria que a situação das escolas catarinenses hoje é uma situação extremamente preocupante, triste e, como eu sou professora, eu diria lamentável, né? Porque a gente não pensa a educação atraente, sedutora, como ela tem que ser para o aluno, para tirar o aluno da rua, da frente da televisão e gostar de ficar nessa escola. Se a gente pensa uma escola onde não tem iluminação adequada, a ventilação inadequada, escolas frias ou muito quentes, né? Não tem uma quadra decente, um ginásio bonito, onde as crianças não tenham que raspar o joelho quando caem, né? Enfim, eu diria que é uma situação muito triste. O próprio Corpo de Bombeiros vistoriou, a nosso pedido, 438 escolas e, em função dos problemas de segurança, pediu a interdição imediata de 425. Então, isso revela que a nossa preocupação ela não é descabida, ela tem sentido e pertinência. Eu diria que, para a gente não enganar a população, com os investimentos que o governo tem feito, nós vamos demorar muito tempo para recuperar todas as 1.111 escolas. Porque das 1.111, eu não posso dizer que nem mesmo as novas não precisam de recuperação. É o caso do Colégio Bom Pastor, que foi inaugurado há 3, 4 anos e nós já tivemos que colocar lá mais 300 mil para fazer acústica, porque a escola estava com problemas de acústica insuportáveis. Então, nós temos um problema que é um problema de gestão. Muitas vezes a Secretaria de Estado não acompanha, por parte da engenharia, a execução da obra. Depois se inaugura uma obra sem condições e já temos problema. Outro problema, inaugura-se a obra e não se pensa a manutenção. É como na casa da gente, se você faz uma casa e você não cuidar quando tem um pouquinho de rachadura ou nunca faz a pintura, ela vai se deteriorando. Então a nossa cobrança é, primeiro, para ter um programa permanente de investimentos na manutenção das escolas. Isso tem que ser um recurso destinado mensalmente para isso. Em segundo lugar, o governo tem que destinar um volume de recursos razoável, porque nós temos escolas que eu confesso, a exemplo do Lara Ribas em Chapecó, que está sendo todo ele demolido, muitas escolas no estado precisariam ser demolidas na sua totalidade e fazer uma escola nova. Então, estamos cuidando disso, cobrando, fizemos a denúncia para o Ministério Público e também acompanhando a execução das obras junto à Secretaria de Estado da Educação. Deputada, para nós finalizarmos rapidamente, queria que a senhora repercutisse a aprovação recente de um projeto de sua autoria que garante a qualificação para mulheres vítimas de violência doméstica. Um passo importante. Muito importante, porque nós temos visto aumentar o número de mulheres vítimas de violência, especialmente violência doméstica em nosso estado. As mulheres estão apanhando literalmente, sofrendo violência física e muitas dessas mulheres nunca saíram de casa para trabalhar e têm medo quando olham para os seus filhos como é que nós vamos garantir a alimentação, a moradia, né, a vestimenta para o filho. Então, o objetivo do nosso projeto é garantir que a mulher consiga ter um programa específico para tirar essa mulher do convívio da violência, conseguir se qualificar tecnicamente e profissionalmente, tendo uma renda garantida e, com isso, ter uma capacidade de empoderamento para dizer: chega de violência, eu vou trabalhar, cuidar da minha família, mas eu não aceito mais a violência dentro da minha casa e eu preciso ser respeitada. Então, é com esse objetivo que o nosso projeto foi iniciado e teve aprovação dos demais deputados. Agora, com certeza, mais autonomia para elas, né, deputada? Com certeza. Obrigado mais uma vez pela presença. Eu é que agradeço a oportunidade e a gente sempre se coloca à disposição. Obrigado mais uma vez. Você aí de casa já sabe que pode rever todas as edições do programa Fala Deputado no nosso portal de notícias. Por hoje é só, Fala Deputado vai ficando por aqui. Até a próxima.